Olá, crianças pequenas e grandes! Sejam bem-vindos a mais um momento precioso. E se você ainda não se inscreveu, não curtiu e não compartilhou, faça isso depressa para que a palavra de Deus possa se espalhar para outras crianças também. Então, agora, todo mundo atento para a nossa história de hoje. Deixe o seu coraçãozinho tranquilo, faz um carinho para o seu coração ficar tranquilo. Os seus ouvidos bem abertos, os seus olhos bem atentos e a sua mente concentrada. Porque agora eu quero todos atentos! Então agora, muita atenção. Todos estão atentos? Vamos lá! A Bíblia diz... Sim, a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma mensagem para os nossos corações no dia de hoje. Então, fique aí até o final para você saber o que Jesus tem para falar para você. E essa história de hoje, ela acontece lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 5. Lá na Bíblia, aqui nesse livro precioso, diz essa história que Jesus estava falando com as multidões, né? Um monte de pessoas em volta de Jesus, como sempre. E aquelas pessoas estavam ali se apertando, se aglomerando, né? Uma esbarrando na outra para poder ouvir Jesus falar. Mas engraçado, interessante é que Jesus, mesmo no meio daquela multidão toda, ele percebeu que lá na beira do lago tinha alguns pescadores com dois barquinhos que estavam ali parados. Os pescadores estavam lavando as suas redes, né? E eles não estavam muito felizes, não. Eles estavam ali lavando as redes, mas eles estavam muito cabisbaixos, entristecidos. Sabe por quê? Porque naquele dia eles tinham jogado as suas redes várias vezes, e não conseguiram pescar absolutamente nada. Eles estavam tristes, porque pescar não era só um passatempo para eles, um momento de diversão, como é para algumas pessoas. Pescar para eles era uma necessidade. Eles precisavam, porque era através da pesca que eles levavam o alimento para suas casas. Então, aqueles pescadores estavam ali abatidos, tristes, frustrados, né? Lavando as suas redes para guardá-las e levá-las para casa. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo com aquela multidão toda em volta de Jesus, Jesus se afastou um pouco daquela multidão, foi até o barco, subiu naquele barco e pediu para aqueles pescadores para levá-lo um pouquinho adiante, para que ele pudesse ensinar as pessoas. Então, enquanto Jesus estava ali dentro daquele barco, ele foi falando com as pessoas, né? Ele foi anunciando a verdade da palavra de Deus ali de dentro daquele barquinho, falando sobre o amor, né? Trazendo mensagem de esperança, de fé, de arrependimento, ensinando aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ensinando também aqueles pescadores que estavam ali junto dele, né? Que estavam ali dentro daquele barquinho com ele. Então, depois que Jesus havia conversado e ensinado aquela multidão, e a multidão então começou a se dispersar, então Jesus virou para aqueles pescadores e falou para eles assim: olha, leve o barco para as águas mais profundas. E aqueles pescadores podem ter imaginado assim: para quê, né? Para que Jesus quer que a gente faça isso? Para que esse homem quer que a gente faça isso? A gente já está cansado, ficamos o dia inteiro tentando pescar. O que ele quer de nós? E aí eles ficaram assim, né, pensativos, imaginando o que ele queria com aquilo, mas ainda assim
ouviram e atenderam a ordenança, a orientação de Jesus. Então eles levaram o barquinho para as águas mais profundas. E quando chegou lá naquelas águas, então Jesus disse para eles, né? Peguem as redes e lancem ao mar. Pode ser que eles tenham ficado assim em dúvida, né? Desanimados, porque eles já haviam feito isso tantas vezes, mas ainda assim eles obedeceram e jogaram as suas redes ao mar, né? E a Bíblia diz que quando eles puxaram as redes novamente, algo maravilhoso tinha acontecido. As redes que antes haviam sido lançadas tantas vezes e voltado vazias, agora voltaram cheias, mas muito cheias de peixinhos. Eram tantos peixes, a pescaria tinha sido tão maravilhosa que eles não conseguiram carregar todos aqueles peixes nos seus barcos, no seu barco sozinho. Tiveram que chamar, né, o outro barco. Venha nos ajudar a carregar todos esses peixes que nós pescamos. E aqueles homens, então, ficaram maravilhados por verem o poder de Jesus, o poder que Jesus havia efetuado naquele momento. E Pedro, um dos pescadores que estavam ali, né, estavam ali com Jesus, Pedro, Tiago e João, e eles estavam ali e eles ficaram maravilhados com tudo que Jesus havia feito. E Pedro então se ajoelhou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou um pecador, não mereço estar perto do Senhor. Mas Jesus, que já tinha planos para eles, né? Que já estava ministrando aos seus corações. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, largue tudo isso, porque agora eu quero que você venha comigo ser um pescador de homens. Sim, naquele momento, algo maravilhoso havia acontecido no coração de Pedro e no coração daqueles outros pescadores. E eles foram convidados por Jesus para pescar homens, né? E essa pescaria é uma pescaria diferente, porque é uma pescaria onde nós vamos anunciar a salvação em Cristo Jesus, né? Pedro foi convidado para falar do amor de Deus para outras pessoas. E sabe de uma coisa, crianças? Esse convite não foi só para Pedro. Não é só Pedro, né? Pedro, Tiago e João que foram convidados para pescar vidas, para falar do amor de Deus para outras pessoas. Nós também somos convidados a anunciar o evangelho da salvação para outras pessoas. É isso mesmo. Quando nós estamos navegando com Jesus, né? Nós nos tornamos então mensageiros da palavra de Deus. Jesus quer que eu e você, né, tenhamos essa atitude de falar dessa verdade maravilhosa para outras pessoas. Nós não fomos convidados, nós não conhecemos a Jesus para ficar escondendo essa notícia. Nós fomos convidados, nós somos chamados, somos intimados pelo Senhor para navegar com Jesus e ao navegarmos, anunciarmos essa mensagem maravilhosa e poderosa para outras pessoas. Jesus é o melhor que pode acontecer nas nossas vidas. O que Ele faz no nosso coração, a alegria, a transformação que Ele traz para o nosso coração. Nós devemos anunciar para o mundo, anunciar para outras pessoas. Lá na sua escola, com seus coleguinhas, né? Quando você estiver trocando mensagem com algum amiguinho, fala de Jesus para ele, né? Quando você estiver brincando no parque, na pracinha, ou aonde quer que você esteja, nós somos convocados para anunciar o amor de Deus, falar da salvação, falar que Jesus morreu para nos salvar. Então, crianças, que fique aqui hoje essa mensagem, esse desafio para sua
sua vida e para a minha vida. Vamos navegar com Jesus e ao navegarmos com Ele, né? Quando a gente estiver andando com Jesus, a gente vai anunciando e falando para as pessoas sobre esse amor maravilhoso e sobre a salvação que foi paga por um preço muito alto lá na cruz do Calvário. Então vamos sim nos tornarmos pescadores de homens, assim como aqueles discípulos, né? Que lançaram as suas redes ali, obedecendo a Jesus, mas que depois largaram aquelas redes com peixes e foram lançar as redes, né? Para o mundo, para as pessoas, anunciando o Evangelho. Que Deus nos ajude nessa missão maravilhosa. E agora eu convido você para orar comigo, para que a gente realmente se lembre de testemunhar e de falar desse amor maravilhoso, aonde quer que estivermos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada por essa verdade maravilhosa, que é a verdade da salvação, a verdade de que o Senhor nos resgata, nos salva, nos livra do pecado e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Que essa verdade que um dia nos transformou, que essa verdade que um dia nós acreditamos, que ela também faça diferença na vida de outras pessoas. Usa, Senhor, a minha vida. Usa a vida das crianças que estão me ouvindo nesse momento e que elas possam cumprir essa missão maravilhosa de levar a mensagem de salvação para os perdidos, para as outras pessoas que não conhecem a Jesus. Muito obrigado por esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe a sua vida e que ao navegar com Jesus, você não se esqueça de falar do amor de Deus para outras pessoas. Um grande beijo da tia Ivy Stella. Tchau e até a próxima!